Seja bem-vindo ao nosso programa Cirurgia Plástica Sem Mitos. O tema de hoje é a abdominoplastia. Muitas pessoas confundem cirurgias para tratar o contorno corporal. Fundamental entender que, antes de pensar numa cirurgia, como lipoaspiração ou abdominoplastia, é fundamental a dieta, a alimentação saudável, a reeducação alimentar e o exercício físico. E qual que é a diferença principal entre lipoaspiração e abdominoplastia? Essa é uma dúvida muito comum e eu quero introduzir já falando as diferenças para vocês. A lipoaspiração ela é uma cirurgia que basicamente vai dar contorno, ela vai tratar a gordura localizada e vai melhorar o desenho do contorno corporal. Já a abdominoplastia, ela é indicada para aquelas pacientes que já tiveram alguma gestação prévia ou tiveram grandes variações de peso, e essas pacientes elas vão ter flacidez, elas vão ter um excesso de pele e também muitas vezes uma diástase do músculo reto abdominal. O que é isso? É o afastamento dessa musculatura do abdômen, que ocorre muito comum na gestação, gerando um abaulamento. Então, mesmo a paciente, depois de ter o bebê, muitas vezes as pessoas perguntam se ela ainda está grávida, com quantos meses de gestação ela está, porque ainda existe um abaulamento, um volume na região abdominal, em função da frouxidão, da flacidez desse músculo. Então, essa cirurgia de abdominoplastia serve para recuperar essa anatomia e deixá-la mais semelhante como era antes do parto. Vamos agora ouvir qual que é a pergunta sobre esse tema. A pergunta ela veio do Rio de Janeiro, da nossa telespectadora. Oi, doutora Dani. Então, o meu questionamento, a minha dúvida é com relação à cirurgia de abdômen. Com quanto tempo a gente pode voltar às atividades normais depois de fazer uma cirurgia de abdômen? Atividade física, tipo vida normal na academia, no trabalho, voltar a trabalhar. Com quanto tempo a gente pode voltar e quais são os riscos? Explica um pouquinho pra gente, por favor, sobre isso. Isabela, antes de tudo, eu quero agradecer a sua participação, falar que sua pergunta é uma pergunta de fato muito comum, a gente sempre escuta essa pergunta, tanto no consultório como nos directs do Instagram. Vamos falar. É importante saber que cada cirurgião ele vai ter uma rotina específica de pós-operatório. Eu vou falar aqui os cuidados gerais relacionados a essa cirurgia. Normalmente, aquela recomendação que é sempre muito importante, o paciente tem que andar no pós-operatório. Eu oriento pelo menos 10 caminhadas diárias no pós-operatório da abdominoplastia. Outra importância fundamental é beber bastante água para não desidratar, porque essa cirurgia muitas vezes ela é associada à lipoaspiração e que é uma cirurgia que muitas vezes leva a uma desidratação no pós-operatório. Cuidados como drenagens linfáticas, que são feitos pela fisioterapia, também são muito importantes nesse pós-operatório. Eu geralmente oriento que as pacientes evitem tensionar a região do abdômen, já que essa cirurgia ela envolve uma cicatriz mais ou menos na linha do biquíni. Então eu oriento que a paciente ela ande um pouco curvada por volta de 3 semanas, que é o tempo que essa cirurgia demora para ter uma cicatriz um pouco mais madura. Mas esse tempo aí vai depender da técnica cirúrgica e cada cirurgião vai orientar para a sua paciente. Esse é o tempo que eu oriento para as minhas pacientes. Quanto ao retorno às atividades, vai depender da atividade. O importante é que você introduza a rotina de pós-operatório na sua vida. Por exemplo, se você trabalha um trabalho mais burocrático, se você trabalha sentada, normalmente com 2 ou 3 semanas você já está apta a retornar às suas atividades, contanto que você caminhe bastante, beba bastante água e ande daquela forma que a gente orienta. Se você trabalha pegando peso, com atividade que envolve uma tensão maior no músculo reto abdominal, aí você vai demorar um pouco mais. Mas normalmente depois de um mês, a maioria das pessoas já está apta a voltar às atividades, inclusive para a academia, fazendo atividade aeróbica leve normalmente. Atividade mais pesada, como musculação de abdômen, normalmente a gente libera com 3 a 4 meses de pós-operatório. Espero que o esclarecimento da dúvida da Isabela tenha ajudado você também e continue mandando os questionamentos, mandando os depoimentos de vocês para as nossas redes sociais, para o e-mail da produção e vai ser um prazer respondê-los. Até o próximo programa.